Reivindicações de patentes implementadas por programas de computador. Essa palestra vai falar sobre a questão das reivindicações de patentes, invenções implementadas por programas de computador. E vamos tratar de 6 tópicos: questão da patentabilidade, dos programas em si, dos métodos financeiros, questões de clareza, emendas e a expressão caracterizada por. Patenteabilidade. Bom, para uma invenção implementada no programa de computador ser considerada patenteável, objeto de patente, é importante que o pedido de patente destaque o setor técnico, o problema técnico sendo resolvido e que mostre vantagens ou efeitos técnicos novos alcançados pela invenção. Então, é importante observar que a incidência da matéria reivindicada no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, que é o artigo que considera aquilo que não é considerado invenção, a reivindicação deve ser analisada como um todo, e não elemento por elemento. Então, por exemplo, se você tem um método que conta notas bancárias, esse método, apesar de falar de dinheiro, ele não é entendido como método financeiro, porque a reivindicação como um todo, ele trata de uma questão relacionada à contagem de objetos. Então, esse enquadramento no artigo 10, que não é considerado invenção, ele vai ser independente da categoria, se for processo ou se for um produto definido pelas etapas de um processo. Tá? Então, se você definir o produto na forma de meios mais funções, ele vai ser examinado da mesma maneira que o método que implementa suas funções. Essa metodologia, essa forma de examinar, é seguida por outros escritórios. Tá? Aqui são os guias do PCT, que diz mais ou menos a mesma coisa. Os guias de exame da China, de patentes. Tá? Na Índia, você vê que na Índia ele diz: as reivindicações de método ou de sistema são analisadas da mesma forma. O que importa é se a reivindicação como um todo, em substância, se refere a algo excluído. E também os Estados Unidos, mais recentemente, na decisão da Suprema Corte, de junho de 2014, Alice CLS, que estabelece a mesma análise de patenteabilidade, que é o artigo 101 lá na lei deles, para qualquer categoria de reivindicação, seja uma reivindicação de produto ou processo, ela, tanto uma quanto outra, pode ser enquadrada como ideia abstrata. Então, quando nós temos um método matemático, o método matemático não é considerado invenção, pelo artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Se eu faço um dispositivo mecânico que realiza essa integral, aqui no caso tem um método matemático que calcula a integral. Esse dispositivo mecânico, ele poderia ser objeto de patente. Se eu fizesse um dispositivo hidráulico que calculasse essa integral, em que os níveis de água representassem valores dessa equação, eu também poderia ganhar patente para esse objeto hidráulico aqui. E um não seria a contrafação do outro, apesar dos dois implementarem o mesmo método de integral. Então, o método matemático, ele não é objeto de patente. Isso não impede que eu tenha uma equação matemática na reivindicação. Eu posso ter sistema de controle de temperatura de um forno, caracterizado pelo fato de processar os dados de temperatura segundo a equação XYZ. A equação matemática é só uma maneira de escrever, sintética, usando a linguagem matemática. Mas não há restrição, porque essa reivindicação como um todo, ela é vista como sistema de controle, não é um problema estrito da área de matemática. Esse entendimento tem sido corroborado por decisões na Justiça. Uma das decisões da Justiça decretada é essa aqui no Tribunal Regional 2ª Região, em que uma patente de um método implementado por computador
na tecnologia de DVD, ela foi confirmada pela Corte. O tribunal confirmou o entendimento do NPI que esse método, ele, apesar de implementado por programa de computador, ele resolve o problema técnico e seria objeto de patente. O programa em si, a lei de propriedade industrial, artigo 10, fala que o programa em si não é considerado invenção. Bom, entende-se que esse programa em si, do artigo 10, está se referindo aos elementos literais da criação, aquilo que é protegido pelo direito de autor, basicamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma xícara no estado da técnica, se eu tenho uma reivindicação que peça xícara caracterizada pelo desenho, essa reivindicação de xícara caracterizada pelo desenho, a contribuição dela está no desenho. Então, ela é entendida como uma criação estética, artística. Ela incide também no artigo 10, apesar de ser uma xícara. Contribuição reside totalmente numa área do artigo 10. Então, ela é vista como não invenção. Eu posso ter várias xícaras com diferentes desenhos e todas elas vão ser enquadradas com o artigo 10. Agora, imagina que essa xícara fosse uma patente. A xícara que é do estado da técnica, que isso é objeto de uma patente. Ela é do estado da técnica e é uma patente. Se eu começo a fabricar essas xícaras aqui com desenho, eu vou estar infringindo a patente. No entanto, o titular da patente não vai poder usar o meu desenho. O desenho é meu, ele não pode usar, está protegido, seja por desenho industrial, por direito de autor, mas está protegido, é minha criação. Então aí que está a relação. A patente, é por isso que se diz, a patente ela não cobre, não tem o escopo do direito autoral. Ou seja, o meu desenho que eu fiz é meu. O titular da patente não pode usar. Estendido esse conceito para o programa de computador. O método implementado no programa de computador, ou seja, método para controle de forno, ele é objeto de patente. O titular tem direito a esse método. Agora eu posso escrever 4 programas que executam o mesmo método, que implementam o mesmo método. Todos esses 4 programas vão ser contrafação dessa patente de método. No entanto, o titular da patente, se quiser usar os meus códigos, ele não vai poder, porque o código, esse é objeto de proteção por direito de autor. Ele é de cada um desses programadores. Por isso é que a patente não pode ter uma reivindicação do tipo programa de computador caracterizado por, porque se tivesse, a patente estaria cobrindo todos os códigos de programa de computador que implementassem esse método. Ou seja, o titular do programa de computador 1, se o titular da patente quisesse usar esse código, ele poderia. E isso estaria invadindo o direito do autor dele. Então, todas as reivindicações que tratarem de trechos de código-fonte ou se referirem a programas de computador, elas, de modo geral, vão incidir no artigo 10. Por isso, recomenda-se que não se use a expressão programa de computador nas reivindicações. Então, aqui um exemplo. Sistema para identificação de objetos caracterizado por sensor de temperatura e meios para processar imagem. Perfeito. É uma reivindicação válida. Agora, sistema para identificação de objetos conforme a reivindicação 1, em que o dito meio de processamento é um programa de computador. Um problema. Essa reivindicação aqui não é concedida. Outro exemplo. Meio de armazenamento de programa para armazenar um programa não é concedido. Programa a ser executado também não é concedido. Método financeiro. Bom, método financeiro. Se eu tiver um método caracterizado pelas etapas A, B e C, A, B e C são todas as etapas de método financeiro, bom, isso aí é um método financeiro. É artigo 10. Se eu tenho método caracterizado pelas etapas A, B e C, em que somente a etapa C é de um método financeiro, isso é um método financeiro. Você vê que o C contaminou o resto. Tá? Mas eu posso fazer uma emenda. Eu posso fazer uma emenda suprimindo o C. Fica só mais caracterizado pelas etapas A e B. E aí eu saio do artigo 10. Isso não é visto como violação do artigo 32. Tá? Se eu tiver a reivindicação do sistema caracterizado por meios para, ela vai ser examinada da mesma maneira que a reivindicação de método. Então, aqui no caso da segunda, eu vou meios para realizar A, meios para realizar B, meios para realizar C. O método financeiro é reescrito na forma de mesmas funções. Ele continua sendo o artigo 10. Não é. Bom,
Aqui tem uma reivindicação que ele fala de uma ferramenta de gestão econômica para análise de viabilidade econômica, expectativas de lucro. Tem vários elementos aqui de métodos financeiros embutidos na reivindicação, então isso contamina a reivindicação toda, ela incide no artigo 10. Outro exemplo que fala de comprador posicional, transação de compra, em vários trechos da reivindicação, incide no artigo 10. Esse método é visto como método financeiro. Aqui tem algumas decisões aqui da Justiça que corroboram esse entendimento de que o método para fazer negócios não é possível de ser apropriado como patente. Mais algumas outras decisões. Clareza. Bom, clareza, uma reivindicação de processo, ela deve sempre pleitear um conjunto de ações. Então, uma reivindicação de processo caracterizada por meios para fazer uma coisa, ela geralmente é um problema, porque você está descrevendo os meios, você tem que descrever as ações. Bom, a expressão meios para não necessariamente gera problemas de clareza, tá? Então, as reivindicações de produto, ao invés de definir construções do tipo analisar, medir, calcular, deve colocar coisas do tipo dotado de analisador, medidor, meios para calcular, etc. Quer dizer, ao contrário, né? A reivindicação de método deve definir os verbos e a reivindicação de produto deve definir os meios. Bom, outros problemas que ocorrem em termos de clareza, por exemplo, telefone dotado de discador, microfone, alto-falante, caracterizado pelo fato que o botão de rediscar é feito de alumínio. Bom, não foi citado o botão de rediscar em nenhum lugar da reivindicação, então isso aqui existe claramente um problema de clareza. Bom, telefone dotado de botão de rediscar e o botão de catálogo de endereço, caracterizado pelo fato de que o botão é feito de alumínio. Bom, qual dos dois botões você está se referindo? Não está claro, problema de clareza aqui. Reivindicações também que geram problemas de clareza, quando você fala substancialmente, essencialmente, eventualmente, de preferência, tais como, por exemplo, essas expressões na reivindicação devem ser suprimidas. Outras adjetivos tipo alto, grande, largo são imprecisas, elas geram problemas de clareza, a não ser que seja um termo usual, por exemplo, VHF, que é muito alta frequência, é um termo usual da técnica, não tem problema. Bom, as reivindicações, as características essenciais da reivindicação devem estar listadas em uma reivindicação independente. E é importante que você defina as características da invenção. Por exemplo, motor de combustão caracterizado pelo fato de que o consumo é inferior a 2 litros. Bom, isso aqui tem problema de clareza, né? Porque eu não sei como é que é esse motor. Outra questão que deve ter cuidado a categoria da reivindicação deve estar clara. Por exemplo, conexão de um transceptor e uma rede de telecomunicações. Conexão está se referindo ao quê? É um produto ou é um processo? É um processo de conexão? É um conector? Não está claro qual é a categoria. Emendas. Já falei um pouco das emendas. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que eu caracterizo por elementos estruturais de produto, por exemplo, regulador, gerador, circuito, e eu faço uma emenda que eu passo para método, caracterizado pelas etapas do método, essa emenda não é aceita, porque eu mudei de produto para processo e mudei o objeto. Essa emenda viola o artigo 32 da LPI. Por outro lado, se eu descrevo lá um método, descreve as etapas, e eu passo para sistema, caracterizado por meios mais funções, então eu tinha uma reivindicação de método descrevendo as funções, e agora eu tenho uma reivindicação de sistema caracterizado por meios mais funções. Eu mudei a categoria, mas essa passagem para a reivindicação de meios mais funções, ela não é vista como violação do artigo 32. Ela é vista quase que um espelho da reivindicação de método. Então, essa reivindicação seria aceita.
Bom, é interessante que as etapas essenciais sejam descritas na reivindicação. Agora, se essas etapas não essenciais puderem ser retiradas na reivindicação, isso pode ser feito através de emendas e sem ser violação do artigo 32. Expressão caracterizada por. Bom, a expressão caracterizada por é uma prática de exame do NPI. Geralmente o examinador faz uma exigência para deslocar a posição do caracterizado por, de maneira que a contribuição ao estado da técnica fique depois da expressão caracterizada por. Isso nem sempre é possível, mas sempre que isso for possível, a exigência é feita no sentido de dar maior clareza à reivindicação. Então é uma característica recomendável. Tá? Existem aqui alguns julgados no Tribunal Regional de Segunda Instância, Segunda Região, que dão a entender esse entendimento, ou seja, que sempre recomenda para que após a parte caracterizante sejam colocados apenas os elementos inventivos, né? Aqui é onde está a condição. Então, diz a boa técnica de redação e vai por aí afora. Então, a prática tem sido corroborada pelos tribunais. Muito embora eu não tenha visto até agora nenhuma patente ter sido indeferida porque a posição do caracterizado por estava no lugar errado. Ou seja, ela funciona muito mais com um caráter didático, de facilitar, nos casos de nulidade, o juiz e os peritos se concentrarem naquilo que é realmente a contribuição, para saber se aquilo tem atividade inventiva ou não. Muito obrigado.